Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefinho e nós estamos aqui para iniciar mais um On Firecast, isso mesmo, o podcast da Juventude BAD, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. E hoje nessa noite, novamente, como sempre, eu imparti de coração aqui, mais uma mesa. Hoje eu tenho um grande amigo aqui comigo, o pastor Leandro Silva, do Ministério Pasto de Cristo. O pastor Leandro é presidente lá do Ministério Pasto de Cristo, é um amigo do nosso coração, já esteve conosco no Sexta-feira por diversas vezes, já participou de bate-papo com a gente também já foi lá ministrar uma palavra pra galera lá do Conectados. Pastor Leandro é um amigo do meu coração, seja bem-vindo, mano, obrigado pela sua presença aqui com a gente, se apresenta aí pra galera. Amém, queridos, graça e paz a todos, abração a todos aí. Sim, é um prazer estar aqui, tá, nessa mesa aqui com o Jefinho, com essa turma aqui. Né, há muito tempo a gente já está nutrindo um relacionamento aí. E como o Jefinho já falou aqui, né, eu sou o pastor Leandro, Ministério Pasto de Cristo é uma igreja que tem ali no bairro Regina. E Deus tem liberado muita coisa linda ali sobre nós. E nós vamos estar aqui para impartir o coração. Eu sei que Deus tem algo para liberar sobre a sua vida aí também, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe e vamos estar junto aí. É isso aí, eu tenho certeza que vai ser mais uma noite abençoadora aqui para as nossas vidas. Eu confesso para os irmãos que assistir aí no YouTube talvez é muito bom, mas estar aqui é muito diferente, porque cada podcast é um nível de revelação, é algo que vem para o nosso espírito e é muito bom. Eu tenho sido bastante edificado com esses podcasts que nós temos gravado aqui e mais uma vez quero te agradecer por você estar aqui conosco. Só um pouquinho antes da gente entrar para o que a gente gosta de fazer, que é falar de Bíblia, que é da palavra, que é contar sobre as nossas vidas e sobre principalmente a vida de Jesus. Eu só queria lembrar você dos nossos apoiadores aqui do podcast, a VIP Baterias, o Lubre Avenida, da Cruz Auto Center, Natiele. E eu queria também falar com vocês, irmãos, vai estar aqui no rodapé aqui hoje, Mistura BH, para quem ainda não conhece, Mistura é uma lanchonete que vende vitamina, açaí, lanche, milkshake, abriu aqui no Milionários, na rua Eduardo Carlos, e tem uma promoção muito especial aqui pro pessoal que segue a gente aqui no On Firecast. Vai estar aqui na tela, você vai tirar um print aqui, vai estar aqui o arroba deles, o arroba Mistura BH, vai estar o WhatsApp deles também para você fazer o seu pedido através do WhatsApp. E se você tirar um print da sua tela e apresentar lá no Mistura, lá procura o Wesley, lá fala: Wesley, Jefinho falou que se eu tirasse um print aqui e viesse aqui te seguindo no Instagram, você ia me dar 15% de desconto na minha vitamina, no meu milkshake. Então não perde essa oportunidade não. Eu apareci lá semana passada, irmãos, e vou te falar, de primeira, excelência. Mistura BH, tá aqui embaixo, arroba Mistura BH. Já segue lá no Instagram, já curte lá os reels que a galera tá postando lá. Procura o Wesley, tira o seu print aí, você vai ganhar 15% de desconto lá. Valeu? Agora vamos para o que interessa no fim. A gente fala de novo de Mechan, mas eu tô com a expectativa no meu coração para ouvir o que esse príncipe do Senhor vai ministrar para os nossos corações aqui nessa Glória noite. A Deus. E, mano, eu sempre começo aqui com a mesma fala, com a mesma intensidade e sempre explicando para o meu convidado o porquê desse podcast. Sim. Quando a RVL, que é aqui o estúdio que a gente grava o nosso podcast, que é onde que disponibilizou essa estrutura para nós aqui, houve essa transição para que houvesse esse espaço aqui, essa estrutura, eles me procuraram e de imediato eu já pensei, uau, cara, tá aí uma grande oportunidade. Por quê? Porque eu sempre estou lidando com jovens, há muitos anos eu sirvo no ministério com jovens, e isso já desde a minha antiga igreja, hoje também a IBAD, né? E eu sempre penso que todo mundo carrega algo da parte do Senhor. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós carrega algo da parte de Deus. E eu acredito muito, pastor Leandro, que o que o Senhor carrega desperta alguém. O que eu carrego desperta alguém. Eu creio nisso, sabe? Eu creio que nós somos ativadores. Sim. Essa é a verdade. Então, o intuito do On Firecast é ser um ativador de propósito. É trazer para fora aquilo que está dentro. Então, à medida em que eu convido alguém para estar aqui comigo, a minha expectativa é extrair de você o que você tem aí dentro.
para que o nosso irmão, os nossos irmãos que estão nos ouvindo, identificando com aquilo que ele carrega, semelhante ao que você carrega, isso vem para fora. Porque e deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E assim, então nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é pastor e nem todo mundo é mestre. Mas o que eu carrego, alguém carrega. O que você carrega, alguém carrega. E quando isso vem para fora, isso se conecta de alguma forma. Não, Então com certeza. essa é a expectativa do nosso coração aqui com esse podcast. Não é ter número de seguidores, não é muitos views, muitas curtidas, até que porque isso não é fácil de alcançar e não é atrás disso que a gente está. A gente está querendo ministrar para uma geração. Sim, Essa é a verdade. A gente e é quer ativar a interessante, proposta. eu fico feliz, né, de ver essa ativação, né, essa ativação dessa mídia, né, acontecendo através também do On Fire, né, que é a juventude da IBAD, porque a gente compreendeu, a gente já entendeu que a igreja ela precisa também, sabe, governar sobre todas as esferas da sociedade. Que a Exatamente. partir do momento que a igreja passar a governar sobre as esferas da sociedade, nós vamos passar a ter uma sociedade melhor. E uma das esferas é justamente a mídia, a comunicação. E é como você está falando aqui, a gente sabe também que a mídia tem muita coisa para liberar para aqueles que estão em casa, que talvez não pode ir nem no sexta-feira, às Sim, 10h30, né? Por ser um horário mais especial. Ou por aquela pessoa que talvez está em casa, mas está desmotivada para estar indo para a igreja. E a gente sabe que isso aqui alcança e alcança muitas vidas. exatamente. A igreja, ela também precisa ser virtual, né? Sim, Hoje a gente precisa acompanhar os tempos e a gente não vai mudar a essência do que é o evangelho, a essência do que é a história da igreja, mas a gente precisa ir alcançando os lugares aonde os humanos estão, sim, aonde os filhos de Deus estão. Porque, de fato, os jovens hoje, eles estão na internet. sim. Ou é Instagram, ou é YouTube. E o podcast, ele veio tomando uma proporção muito grande. Sabe? Eu não assistia muito, te confesso. E quando surgiu a oportunidade da gente ter o nosso podcast, que aí eu passei a observar mais. Aham. Até para aprender também, para ouvir assistir os mais ouvidos do Brasil, por que não? Ainda que não cristãos, mas tentar entender essa dinâmica, essa nova forma de comunicação. Porque o evangelho, ele é prática, mas antes da prática, ele também é comunicação. Sim, Então, comunicação. eu precisava compreender um pouco essa nova modalidade de comunicação. Porque nós somos comunicadores do reino. Sim. Essa é a verdade. Eu E é, compreendo e é assim. importante, né, para você que está em casa, abrir essa porta mesmo. Abrir, porque Sim, é uma janela, né? E o que os nossos filhos, o que a nossa juventude, né, tem, o que tem entrado dentro da casa, né, para exatamente. assistir, o que tem é, nutrido a nossa casa, o que tem nutrido a nossa juventude através dessa plataforma que é a mídia. Então, assim, Exatamente. né, principalmente eu sei que tem pais também que nos assistem, Tem né? Que os pais bastante. também possam estar entendendo isso para dar um destino para os seus jovens, para seus filhos, para os seus Exatamente. adolescentes, que é importante. E uma coisa assim que é muito curiosa que eu observei bastante é que Hum, o nosso público-alvo são os jovens e adolescentes. sim. Mas nós temos alcançado também muitos pastores e Aham, muitos líderes de jovens e líderes de adolescentes de outras congregações, de outros ministérios. E isso, de uma certa forma, é muito bom e plausível, porque talvez. E talvez você que está nos assistindo é líder de jovens, é líder de adolescente, e você pensa assim, uau, mas os caras têm uma estrutura. Não, não é a gente que tem uma estrutura, é a RVL que disponibilizou essa estrutura. aham. E você também pode ter o seu podcast aqui. Inclusive, se você assim o quiser, você pode nos contactar, pode deixar até um comentário aqui nesse mesmo vídeo aqui no YouTube. Você pode nos chamar lá no @juventudebad, no direct do Instagram, pode procurar aí RVL no seu Instagram aí e fazer um contato que você também pode ter acesso a essa nova forma, né? É, Vamos dizer assim. E eu fico feliz com isso, sim. porque a gente vê que os irmãos também estão entendendo essa nova forma, estão procurando se adaptar, Uhum. porque de fato a gente não vai trazer o mundo para a igreja, Sim, com né? certeza. Mas a Bíblia diz que é,
Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora é o seguinte, são as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. Não é a porta da igreja que não prevalecerá contra o inferno. Então não é o inferno vindo atacando a igreja. É a igreja ainda atacando o inferno. Exatamente. Eu compreendo assim. Sim, então, se essa é mais uma plataforma aonde tem o vil e aonde tem o santo, se é onde tem um profano e aonde tem um santo, então o santo tem que entrar, cara. Sim. E tem que cair para dentro. Desde os tempos de João Batista, que o reino de Deus é alcançado pelo esforço e os que usam de violência se apoderam dele. Não, é forte. Então, e é forte essa palavra. Violento. É forte essa palavra. Exatamente. Né? E a nossa juventude, a nossa geração, ela precisa captar essa mensagem, cara. É isso. Porque são dias de praticar, porque Deus tem liberado tanta palavra nesses últimos dias. Sim. Agora, a nossa maior dificuldade está sendo em ver a manifestação de prática nesses dias. Sim. Né? E eu falo da nossa juventude. Exatamente. Então, sim, esse reino que é tomada força e violência tem a ver em nos posicionar em atitude para a gente captar essa palavra que está sendo liberada sobre o nosso tempo. Exatamente. Né? Não é ser violento contra uma ideologia, não é ser violento contra o seu irmão, não é ser violento contra a sua liderança, não é ser violento contra as autoridades constituídas, é ser violento com você mesmo. Sim. É ser violento no sentido de você se guardar. No sentido de falar assim, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou ser assim. É ser violento com você. É ser rigoroso com você. Porque a gente é muito bom para ser rigoroso com o nosso irmão. E às vezes o nosso pecado, ele é aceitável. O do meu irmão, não. Ele já tá condenado. Né? E assim, a gente precisa ser violento com as nossas próprias atitudes. É esmurrar a nossa carne. Sim. É de fato esse tipo de violência contra nós mesmos, no sentido de discipular, de disciplinar a nossa alma, o nosso espírito, nesse sentido que eu falo sobre essa questão de ser violento. Porque eu vejo, pastor Leandro, que nos dias de Josias, e Josias era só um menino, ele começa uma reforma religiosa, né? Alguns subtítulos dá essa ênfase. A reforma religiosa de Jerusalém. Só que ele era um menino que tinha 8 anos. Né? E aí, quando ele está com seus 12, 16, 20 anos, ele vai executando e concluindo essa obra. E ele derruba todos os postes de ídolo, todos os altares levantados aos outros deuses pagãos, a Baal e tudo, queima os ossos do profeta, assim como havia sido liberada uma profecia que da casa de Davi levantaria um menino, o nome dele seria Josias, ele queimaria os ossos dos profetas. E agora o Josias é essa profecia encarnada que está se cumprindo. E quando ele está fazendo essa reforma, eles encontram o livro da lei. Sim. E esse livro da lei é lido diante do povo, e ali há um grande mover, a choro, a prantos, a arrependimento, a confissão e tudo, e bacana. E aí a palavra voltou para o púlpito. A palavra voltou. Mas não para o coração. Yeah. E durante alguns anos, a igreja brasileira, ela viveu anos assim de uma estasia, no sentido de muitas heresias nos altares. Muitas heresias nos púlpitos. E isso trouxe um dano muito grande. Hoje você vê mais desviado do que... Você tá no culto. E aí você ministra uma palavra evangelística e você faz um apelo. Aí você fala, quem quer aceitar Jesus? Aí, com a glória de Deus, vem 2, vem 3. Mas quando você fala, e quem quer voltar? Bem e glória mais. a Deus que pelo menos está voltando, né? Sim. O ruim é quando parar de voltar. E aí vem mais. Então tem mais gente voltando do que vindo. E isso é preocupante. Mas se perderam, por quê? Porque faltava palavra, cara. Faltava direções exatas. E foi isso que aconteceu nos tempos de Josias. Ele trouxe essa reforma e enquanto ele foi vivo, Israel não se desviou. Bacana, a palavra estava lá no púlpito, mas não voltou para o coração do povo. É verdade. Não voltou para o coração, porque depois, se você ler Jeremias capítulo 3, e aí fala de Israel, a irmã mais velha, e de Judá, a irmã mais nova, e fala de Israel pedindo carta de divórcio e adorando em cima dos montes e tal, assim como uma prostituta que não tem brilho na sua testa e tal.
E Judá vê a sua irmã mais velha fazendo aquilo, Uhum. não toma uma atitude, vê que Deus dá a carta e despede ela com a carta de divórcio, só que ela também faz a mesma coisa e faz ainda pior, porque ela adora nos montes e volta para cultuar a Deus no templo. Uhum. E aí a palavra Jeremias capítulo 3, eu não vou chutar o versículo aqui não, que talvez eu vou errar. Uhum. Mas e o texto diz assim: "E Judá, a infiel, a falsa Judá voltou para mim, a pérfida voltou para mim, porém não de todo coração." E isso remete aos dias de Josias, que eles até voltaram para o Senhor. A palavra até voltou para o púlpito. Voltamos a ter bons pregadores, voltamos a ter bons preletores, voltamos a ter bons seminários. Mas aí tem um cara muito eloquente e incendiado no púlpito. E ele prega ali e na hora parece que está resolvido todos os problemas, né? Só que na segunda-feira continua a mesma vida, os mesmos pecados, as mesmas falhas, as mesmas dificuldades. A gente está numa geração que não se posiciona, Sim. que tem boas palavras no púlpito, mas as palavras não têm de fato trabalhado um diferenciar no coração das pessoas. É verdade. E a gente tem falado tanto sobre queimar, né? Bastante. O que a gente mais vê nesse tempo é falar sobre uma geração que quer queimar por Deus ou que está queimando por Deus. E eu vim pensando muito sobre isso, né? Sobre uma palavra. Não é simplesmente uma palavra jogada ao vento, né? Porque o fogo de Deus, quando ele vem sobre a sua vida, ele precisa te pegar mesmo e te queimar a ponto de jogar para fora o que tem dentro. Sim, tem que consumir. Né? Né? Tem que consumir, porque o mesmo fogo que consome pecado é o mesmo fogo de Deus, é a mesma glória de Deus que é liberada sobre a sua vida ou sobre uma geração, Sim. porque Deus ele é esse fogo, né? Então ele vai sempre colocar para fora, né, o que tem dentro. Então assim, o que precisa ser consertado dentro de mim, né? Esse fogo precisa consertar. E é igual você falou, às vezes é um fogo que acontece no sábado, no domingo, até tem na segunda, mas na terça já não é mais a mesma coisa. Já vai se esvaindo. Então, talvez falta, né, muita prática nesses dias e algumas coisas que a gente vai falar aqui também sobre permanecer, sobre andar junto, né? Exatamente. Então, isso tudo também manda muito e nos impulsiona a permanecer nesse lugar em Deus, que a gente não pode sair. Exatamente. Essa vida de praticidade do evangelho, de praticidade daquilo que nós temos vivido, ela é muito essencial, cara, porque às vezes a gente tá ali em todos os cultos, tem até um cargo na igreja, a gente faz parte de um ministério, mídia, louvor, recepção, diaconato, isso, e a gente faz parte de algo, mas não exatamente, sabe? A gente participa de algo só com as mãos, mas não com o coração, sabe? A gente se entrega ali pelo serviço da casa, só com a habilidade das mãos, mas não tem a destreza do coração. E aí a gente tem entendido, eu tenho ministrado muito sobre isso na casa, que Deus ele não está preocupado com o nosso serviço, cara, ele preocupa com o nosso coração, né? O Senhor está interessado no nosso coração. É como a gente sempre diz, não adianta ter uma igreja habilidosa com as mãos se não tiver habilidade no coração. Não adianta. Né? Então, a habilidade no coração fala de manifestar quem Deus é, cara. Fala como se diz, de materializar o coração de Deus na terra. E quando nós entendemos e quando a igreja passar a manifestar, assim, o coração de Deus na terra, o serviço do lado de fora é só mais um item. E uma coisa assim que eu vejo é que a gente se confunde muito nisso, porque a gente pensa que essa praticidade, essa prática, ou esse manifestar de serviço é só quando eu faço um evangelismo, é só quando eu vou distribuir uma marmita, um caldo de feijão, um pão com carne. Não que isso não seja. Não, isso é importante. Não é isso que eu estou dizendo, isso é extremamente importante, é servir, socorrer, a oferta da viúva, do pobre, isso é papel da igreja. Sim. Esse é o nosso papel, não é do vereador, não, esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja mesmo, socorrer, ser socorro, esse é o papel da igreja, um dos papéis da igreja, né? Mas o que eu quero dizer não é apenas essa praticidade de ir lá uma vez por semana e entregar um alimento para um morador de rua, um cobertor, algo assim, e pensar que assim, beleza, paguei minha conta. Esse mês eu tô
de boa. Não, cara, a praticidade. Eu ouvi esses dias algo sobre. Esqueci o nome do pastor que disse isso, mas ele falou algo muito, muito, muito interessante. Ele falou assim: que o culto é o intervalo do jogo. O culto é os 15 minutos entre os 45. O 45 é a semana. É. Porque lá no culto a gente fala assim: beleza, precisa ajustar, o lateral precisa descer mais, o zagueiro precisa segurar, o volante precisa armar e tal. Então, assim, o culto é para isso. O que que eu não fiz essa semana? O que que eu deveria ter feito? Onde foi que eu errei? O que que eu fiz que desagrada a Deus? O culto é o intervalo do jogo. É onde você vai pro vestiário, encontra com o treinador e recebe as diretrizes. Sim. Cara, você tá avançando demais, recua. Ou você tá ficando só parado, desce. O culto é isso. Uhum. Esse é o culto, é o intervalo do jogo. E a semana é os 45, cara. É onde você tem que ir lá e fazer o gol. É onde você tem que ir lá e defender. Porque a praticidade que eu quero dizer é viver de acordo com a prática do que a palavra nos instrui. Sim. Não apenas uma obra social. A obra social também é papel da igreja. Eu não estou diminuindo isso aqui. Esse é o nosso papel. Um dos nossos papéis. Mas o que eu quero dizer sobre a praticidade é viver uma vida reta diante de Deus. Viver uma vida de acordo com os preceitos de Deus. Sim. É isso que eu quero dizer. E a juventude cristã, ela precisa entender isso, cara. Porque a gente vai para um culto e aí a gente balança os nossos corpos e tal, e os movimentos já são até repetidos, né? Repetitíveis, e é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas músicas e tudo. E aí ali tem uma abertura, tem um momento da oferta e tal, e a gente é participante no dízimo, na oferta e tudo, mas a gente não pratica palavra de fato. Praticamos algumas coisas. Aí a gente não nega a si mesmo. A gente se entrega para as paixões da mocidade, para os desejos da juventude. Sabe? A gente é muito suscetível a ser levado por essas coisas. E agora está entrando um humanismo na igreja. Que afinal de contas, agora você é a joia rara. Jesus estava precisando de você. Né? Está invertendo as coisas. E aí agora, qual que é o lance? Não, mas se for para te fazer feliz, então você não tem que ficar pensando no teu próximo. Meu filho, a Bíblia manda você se negar a si mesmo. Sim. Como que você não vai pensar no seu próximo? Uhum. Se a Bíblia fala se o teu irmão não come carne, então não come também para não escandalizar o seu irmão. Então como que eu não vou pensar no meu irmão? Não tem isso, cara. Então não é sobre ser feliz. É sobre ser constante, é sobre ser obediente. Sim. É sobre ter uma vida reta, é sobre ser aprovado por Deus. É verdade. É sobre ter aprovado por Deus. E é interessante, o Jefinho, que se tem uma turminha que eu creio que há uma expectativa na criação, né? Para que os filhos de Deus se manifestem. Sim. E se tem uma turminha, galera de casa aí, que tem um potencial para fazer algo relevante no reino de Deus, é vocês, jovens e adolescentes desse tempo. Exatamente. Lógico que a gente sabe que existe assim, um caminhão, né, de possibilidades, né? O sistema coloca muita coisa sobre a nossa juventude, né? A gente sabe que o sistema tem roubado o nosso tempo, sabe, em todos os aspectos, mas é necessário que a nossa geração de jovens e adolescentes, sabe, acredite, né? Acredite no seu chamado, acredite que Deus levantou para esse tempo para fazer algo relevante, né? Como a gente tem aprendido, são dias em que Deus vai usar os velhos, mas também vai usar muito a juventude. Isso. E quando os dois estiverem caminhando junto, como se diz Jefinho aqui no início, as portas do inferno não prevalecerão. Né? Exatamente. Essa aí eu creio que essa é a comunhão, é a comunidade perfeita da igreja, né? Quando tá todo mundo ali trabalhando junto, né? No mesmo propósito, na mesma intensidade, né? E a juventude, a nossa juventude fazendo o seu papel e metendo a mão no arado mesmo, né? E se esforçando porque a juventude queima mesmo, cara. A juventude queima, a juventude quer queimar, a juventude quer conhecer a Cristo, mas muitas das vezes elas se esbarram em algumas coisas, né? E é sobre isso que nós precisamos participar de mesas como essa e estar junto, né, nos eventos que a gente faz, estar junto também nos cultos da igreja. Por quê? Porque isso vai nos alinhar. Isso vai nos fazer permanecer no lugar em Deus que a gente não pode sair. Exatamente, mano.
Se eu não começar a fazer as Ah, perguntas aqui, eu já vi que a gente não vai fazer hoje, não, macho. manda aí. Então, deixa eu perguntar aqui a pergunta mais especial Ah. que eu gosto, a que eu mais gosto de fazer. E esses dias eu fui pego de surpresa, né? Porque eu vim com a E Bruna, eu vi, você rapaz. viu, Você né? acha que eu não vi, não? Rapaz, no carro eu tô assim com ela assim, falei, calma, amor, É. tá de boa, nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre tal. Ela, não, hoje eu vou te entrevistar. Eu, hã? Ah, meu Assim, sem Deus. avisar ela, você não gosta de fazer isso com os outros? Então hoje é sua vez. Aí, teve bom, E teve foi bom. legal, eu vi, eu vi. Foi Foi muito benção. bom, cara. Graças a Deus. E, mano, eu queria te perguntar o seguinte: se você fosse descrever quem é o Leandro, Sim. e aí eu não digo o pastor Leandro, o pastor Aham. presidente da Ministério Paz de Cristo, o líder, o pai de filhos ministeriais, mas eu digo o pastor Leandro, o pai, o marido, o filho, o irmão, o amigo, não o Leandro do púlpito, mas o Leandro cotidiano. Não que tenha diferença, né, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Sim, não. Quem Tô é quem entendendo. seria, quem é o Leandro Silva? Cara, o Leandro é mais um dos improváveis de Deus, sabe? A gente sabe que tem muitos improváveis por aí que o Senhor resgatou. E eu faço parte dessa turminha também, sabe? Dois. O improvável que um dia o Senhor, né, encontrou. E a gente sabe que todas as vezes que o improvável encontra com o Senhor, ele tem a sua vida mudada, a sua vida transformada. Por quê? Porque ele passa a carregar a imagem de quem Deus é. Ele passa a carregar a imagem de quem Cristo é, né? É como se as impressões do caráter de quem Cristo é fossem impresso agora na vida dele, né? E quando isso acontece, né, a gente começa a ser um marido melhor, a gente passa a se tornar um filho melhor, né, um irmão melhor, né, um amigo melhor, um filho Sim. melhor. Então, assim, lógico que Deus também ele vai alinhando as coisas para que o nosso caráter seja moldado. Afinal de contas, o evangelho é caráter, Sim. né? Ou seja, se eu me encontrei com o evangelho, né? Então, assim, automaticamente o meu caráter também vai ser transformado conforme esse evangelho que eu estou andando, e eu estou falando do evangelho de Cristo. É Cristo em mim, é o caráter do evangelho em mim, é o caráter do céu em mim, é o caráter do Cristo em mim, né? Então, se Cristo foi um bom filho, a tendência é que eu me torne um bom filho, né? Cristo ele carregava também, ele manifestava quem o Pai é, né? Então, se havia uma paternidade através de Sim. Cristo, né? Então, é natural também que a gente que encontrou com Cristo, a gente também passa a ser um pai melhor, a exercer também tudo isso, né? Eu louvo a Deus também, né, por tudo que já aconteceu na minha vida, né? Eu louvo a Deus pela minha esposa, mulher de excelente, a Cris é uma menina assim de excelente. Nessa semana que foi Dia dos Namorados, nós até estávamos ali em um encontro, né, com os casais ali na igreja, e houve um certo momento ali que a gente brincou na dinâmica ali da pregação, né, que, que a mulher ela conserta o homem, que a mulher ela alinha o homem, né, mas Sim. na verdade não é a mulher, né, porque se não for Deus, quem é uma mulher É, para alinhar alguém, né, mas a gente isso. sabe que é Deus colocando algumas pessoas para te devolver pro propósito, né? E eu tava até brincando com os casais ali, que principalmente nas empresas, né? Às vezes o cara casa e os peão vai e fala assim com eles assim: "Ah, agora você não quer participar de nada porque a sua mulher te alinhou, a sua mulher te consertou". E eu falei com eles: "Mas é exatamente isso, porque a função da mulher é devolver o esposo, o marido pro propósito, né?". Exatamente. Então, assim, é sobre isso também, né? Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, a Cris, que me ajuda muito, né, nessa caminhada cristã, é uma ajudadora mesmo. E tem o Luquinhas é meu filho, tem 9 anos, né? E assim a gente vai desenvolvendo até a gente chegar à estatura do varão perfeito, né? Com o caráter nosso moldado, transformado, porque a nossa intenção não é ser apenas um pastor bom. Que adianta ser um bom pastor, um pastor bom, um pastor de excelência, se você não tem excelência como pai, se você não tem excelência como um filho, se você não tem excelência como um amigo, né? São Exatamente. dias
de ser no altar aquilo que você também é fora dele. É isso que a gente tá falando sobre essa vida de praticidade, né, cara? Sim, Encaixa nisso. O que tem mais me preocupado, sabe, pastor Leandro, é que assim, ó, foi construído um entendimento sim. que o jovem, ele tá bem quando ele tá em todos os cultos, quando ele tá fazendo algumas perguntas sobre a Bíblia, quando você fala para ele abrir o culto, ele abre e até vai bem, ou Aham. até quando não vai tão bem, mas pelo menos ele foi. E criou-se esse entendimento de que o jovem tá bem quando ele tá assim, quando ele tá exercendo alguma função na igreja, quando ele tá animado para tudo e tal. Só que, cara, de verdade, eu entendi que isso aí é só a ponta do iceberg. Uhum. Isso é só a ponta do iceberg. E eu, como líder de jovens hoje, o que eu mais estou preocupado é em formar, não é um bom crente, mas um bom cidadão. Sim. Sabe, cara? Por Um bom isso, filho. sim. Um cara que vai ser um bom marido. Eu fico olhando assim, tem hora e tal, e eu fico pensando assim, cara, se esse cara arrumar uma menina agora da hora, menina de Deus, que vai, né, ter um relacionamento saudável e tudo, quem que preparou esse cara pra ele aprender que quando ele tirar ela da casa dela, ele vai ter que sustentar ela? Uhum. Será que alguém tá ensinando pra ele isso, que ele vai ter que respeitar ela como o vaso mais frágil da casa? Uhum. Será que, sabe, que criar homens, bons cidadãos, eu tô até inclinado esses dias e durante algum tempo eu confesso que eu até pensava que não era tão necessário assim, mas esses dias eu tô mais inclinado, tava até conversando com o Léo que da RVL sobre isso, a estudar e entender mais sobre política e economia. Uhum. Porque assim, quem que vai ensinar essa geração sobre isso? Porque tá do jeito que tá, Não há porque ficou interesse. relaxado. Não há Não há interesse. interesse. Entendeu? Então, assim, não é sobre formar apenas bons discípulos. É claro que o cara vai ser um bom discípulo, é um reflexo de tudo isso. Uhum. Mas do que adianta o cara ser pontual na igreja, ter um papel lá até relevante, ele ser o ministro do altar, lá no louvor, ser alguém da mídia, tal, da recepção, e lá ele tá todo alinhadinho, mas em casa ele não ajuda a mãe dele a passar um pano. Então é bom cidadão que a gente precisa formar, em primeiro lugar. Exatamente, um Sem bom dúvida. filho, um cara que vai honrar pai e mãe, sabe? É sobre isso, cara. E esses detalhes vão trazendo ali essa nova criatura. Ô Jefinho, e esse ano eu entrei numa movimentação diferente pensando só sobre isso. A minha maior preocupação hoje, até como pastor mesmo da igreja, é moldar o caráter da galera. Isso, cara. Porque, assim, a gente sabe a importância dos eventos na igreja, a gente sabe como isso é relevante e tem que ter, porque a igreja é dinâmica mesmo, não tem como, né? Sim, A igreja tem que se mover, a igreja tem que se movimentar mesmo, né? E a gente sempre teve uma juventude muito ativa para isso, sabe? Para eventos, etc e tal, e tem ainda. Mas esse ano eu coloquei no meu coração de reduzir um pouco os eventos da juventude para que nós possamos juntos caminhar em uma nova medida, e essa medida é tratar o nosso caráter. isso, cara. Então, assim, a gente vai ter eventos, a gente tem eventos, a gente vai ter intercâmbios, a gente vai ter conexões, mas a gente está vendo a importância da gente estar junto, da gente estar se conhecendo mais, da gente estar cuidando mais um do outro. Então, Sim. hoje nós temos culto, por exemplo, todos os sábados. Tem o nosso Conectados Jovens lá. Por quê? Porque a gente está entendendo isso. E à medida que a gente começa a andar junto, a caminhar junto, a gente vai conhecendo um ao outro melhor Isso. e a gente consegue tratar melhor esses assuntos. É o toque, né, cara? É ter acesso ao coração das Sim, pessoas. Eu acredito muito nisso, sabe, pastor Leandro? Quando. Vamos dar um exemplo aqui. A gente não estamos aqui ensoberbecendo nem exaltando ninguém. Mas, por exemplo, quando você senta para ouvir um cara que já ganhou seu coração, sim, cara, aquela palavra entra, sim, sabe? E às vezes ela te fere, como na maioria das vezes, ela te fere, ela te constrange, ela né, te confronta. Mas o cara que já ganhou um acesso no seu coração, ele tem autoridade e liberdade para isso, cara. sim. Um cara que não, Uhum, como que vai ser? Então, assim, eu também tô entendendo isso e como que eu comecei a trabalhar agora com a galera. O que eu tô querendo fazer? Um mês nós vamos ter uma mesa, além dos cultos. aham, Uma mesa, eu com os rapazes, a Bruna com as meninas. Em ambientes diferentes, no mesmo dia, mesmo horário.
E no outro mês, ao invés da gente ter a mesa, a gente vai ter uma noite de oração e leitura da palavra madrugada fora. Vão virar à noite. E assim, não é vigília, com louvor, com som e tal, até que porque barulho, essas coisas vizinhos, mas um momento juntos ali em leitura, em oração, em leitura da palavra, em ali um quebrantar de coração, mas provocar esses ambientes para a gente estar mais próximo, para a gente se conhecer melhor. E esses dias eu tenho visto que o Senhor tem levantado no meio de nós, nos nossos cultos, uma sensação maior de confissão de pecados. Sabe, isso tem nos tocado, assim, no sentido de reconhecer e confessar. E isso é bom. Isso é ótimo, porque eu entendo que todas as vezes que Deus quis derramar algo na terra, ele levantou uma intercessão e uma noção de pecado e confissão dos mesmos. Eu entendo que quando Deus quer derramar algo, quando Deus tá nítido que ele está construindo alguma coisa. Tá nítido que ele está construindo alguma coisa. E para que isso seja estabelecido, ele precisa levantar um povo santo, arrependido, que sabe que cai, mas que confessa seus pecados, e alguém que está intercedendo por isso, para que ele venha. Sabe, eu tô entendendo isso. E eu preciso provocar isso mais ainda. Sabe, aí o entendimento disso, para mim, trouxe uma responsabilidade de provocar isso ainda mais. Sim. De ser mais intencional nas ministrações, de ser mais intencional nos encontros, de ser mais intencional nos abraços, no cumprimento, no aperto de mão, sabe? Provocar esses ambientes. Por isso que a nossa medida mudou, né? Exatamente. Em questão de andar em qualidade. Né? A gente sabe a importância da quantidade, porque a gente quer ganhar o mundo inteiro e pronto, a gente sabe. Mas nós não vamos ganhar o mundo inteiro sem qualidade. Não. Qualidade na palavra, qualidade no coração, né? Então, assim, como é importante nós discipularmos quem nós temos, sem preocupar com quantas pessoas que temos, né? Preocupar com aqueles que nós temos. Se é muito, se é pouco, isso não importa. Esses dias, né? Vamos dar qualidade para quem a gente tem, para que eles sejam ativados para estar cuidando da quantidade depois. Sim. Esse é meu coração para esses dias. Eu não estou preocupado com quantidade. Eu estou preocupado em discipular os que já estão consolidados. Entendeu? Não é sobre ir para a rua e trazer mais para dentro. Eu tenho até comentado nas reuniões que eu faço com a minha equipe, eu tenho brincado um pouco com eles no sentido que o nosso evangelismo, momentaneamente agora, ele é interno. É trazer os de dentro para dentro. Como assim trazer os de dentro para dentro? Boa. É porque não é só estar dentro, cara. É estar dentro. Sabe? Não é só estar no ambiente, é estar participando de algo, é estar compreendendo o que Deus está fazendo. É estar na causa. É isso. Estar na mesma casa e na mesma causa. Exatamente. Até porque Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Isso. Então a sua visão é perfeita. É isso que eu tenho de dentro para dentro. Que eu tenho pensado nesses dias, em preparar essa galera para que... Porque, por exemplo, como que ela é lá no trabalho dela? Ela é só um crente? Porque antes, pastor Leandro, há uns anos atrás, o crente, ele era uma boa referência, cara. Não que hoje não seja, mas isso caiu muito de qualidade. Sim. Sabe, numa empresa, o cara que era crente, quando alguém tinha um problema no casamento, era com ele que ele conversava. Sabe, quando o cara tinha um desvio de caráter, era com ele que ele conversava. Agora o próprio crente é que tá tendo desvio de caráter. Sabe? Então, assim, a gente precisa devolver fundamentos. Sim. Essa é a verdade. Que você chega lá na faculdade, você tem que influenciar e não ser influenciado. Cara, essas frases feitas já tá pouco demais. Sim. Frase de efeito pra nós já tá pouco demais. O negócio agora é selva, mano. É ser violento, é realmente violento. É vida de praticidade. É se policiar no sentido de que, cara, a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. Sim. O embaixador, ele vive numa outra nação e ele até respeita a legislação de onde ele está, mas aqui ele segue a legislação de onde ele veio. Então, o embaixador de Cristo aqui, ele vai respeitar as leis brasileiras, mas acima de tudo, ele vai respeitar o que está aqui, mano. Sim. Entendeu? Então, como embaixador, eu preciso representar a nação de onde sou. E ser embaixador de Cristo, eu preciso ser um representante de Cristo.
Cara, e se a galera entendesse o quanto que isso é forte, mano? Meu Deus. O quanto que isso é forte? Uhum. Porque eu represento algo muito maior do que eu, mano. Entende? É quando você é o porta-voz, por exemplo, eu sou gerente do meu emprego, onde eu trabalho, da VIP Baterias. Sim. E em dados momentos, em uma situação, um dia teve uma audição da Receita Federal lá, em questão de coisas normais de empresa. E quem que eles procuraram? O proprietário? Não. Procuraram o gerente. Então ali eu representava a minha empresa. Uhum. E ali já era um nível alto de representatividade, no sentido de assim, que responsabilidade. Mano, você me fez lembrar de uma palavra aqui, né? Nós somos o bom perfume, mano. É, Sabe o que é isso? Ser o bom perfume de Cristo na Terra. Cara, é exatamente. muito forte. E você falou aí sobre devolver os fundamentos. Eu fico feliz porque eu acredito, Jeff, muito na nossa geração, gente. Eu também, cara. Sério. Se tem alguém que acredita demais na nossa geração, sou eu, viu, gente? E você falou sobre devolver os fundamentos, né? Eu creio demais nessa movimentação, que é uma movimentação apostólica, Sim, né? Porque na movimentação apostólica, o apóstolo ele vai devolver os fundamentos corretos para a igreja. isso. E na movimentação profética também, né? Quando nós seremos a voz de Deus, né? Isso. Sobre esse tempo. E eu vejo uma movimentação, sim, de uma turma, assim, se acordando para isso, se despertando para isso, sendo ativada para isso, né? E eu creio que o maior desejo do nosso coração, que a gente que está liderando, né, uma igreja, liderando um grupo, né, você que está liderando a juventude aí da sua igreja, né, você precisa ser esse despertador, né? E se você não despertar para isso, a sua juventude não vai despertar para isso. E a gente precisa compreender que Deus já está se movendo dessa forma, De algum. né? Ele Então já eu tá preciso fazendo. discernir isso. Os líderes de jovens da nossa geração precisam discernir isso. Porque Deus está confiando em quem? Está confiando em nós, Exatamente. né? Está confiando em nós. E vai começar de nós. Exatamente. E, mano, deixa eu te fazer mais uma Ah, pergunta aqui. Pra gente ir caminhando e fluindo e vamos fluindo também nas perguntas. Como que foi sua conversão? Como que o Senhor te encontrou? Como que foi esse momento, esse trabalhar de Deus na sua vida? cara, eu me converti aos 17 anos de idade. Ainda um jovem, né? Adolescente, transicionando para jovem. E, tipo assim, eu vim de um ambiente muito hostil, sabe? Um ambiente muito hostil, onde o meu pai batia minha mãe, uma família que estava sempre muito envolvida com bebidas, envolvida com droga. E nós sabemos que toda criança que cresce nesse ambiente, ela cresce também com muitas feridas abertas dentro dela. Então, à Exatamente. medida que a criança vai crescendo nesse ambiente, as feridas também estão ali, né? E ninguém está tratando, e ninguém está cuidando, né? E existem feridas que tem dentro de nós, e a gente percebe que muita juventude está passando por isso, tem feridas que estão abertas, que vêm de uma tratativa lá de trás, quando era criança, ou por causa do ambiente do lar e etc e tal, que só vai ser curada quando encontrar o amor do pai. É, Aí é a famosa paternidade, que o pessoal acha que né, todo mundo tá falando de paternidade e etc. Não é sobre falar, todo mundo falando de paternidade, não. A questão é que quando Deus vem, sabe? Quando Deus vem com uma palavra sobre um tempo, com uma palavra sobre uma nação, né, a gente percebe que não é só o Jefinho que tá falando, a gente é, percebe que há uma movimentação da nação, né, em relação a isso. E a gente percebe que há, sim, um amor de Deus sendo liberado sobre as nossas vidas, sobre o nosso tempo, sobre a nossa geração, que tem a ver com paternidade. Por quê? Porque a nossa juventude precisa ser tocada, a nossa juventude precisa ser curada. Curada de quê? Curada de feridas que foram abertas lá atrás, exatamente. né? Por falta de uma Por paternidade, às falta de vezes. uma paternidade. Então eu vim desse ambiente, eu cresci nesse ambiente. Eu lembro que mais ou menos com 16, 17 anos, eu tive uma crise de pânico violenta, mano. Uma crise de pânico, assim, a ponto de não andar no sol de meio-dia. Eu tinha medo de andar na rua. Porque a impressão que eu tinha
é que sempre tinha alguém do meu lado me seguindo. Então, assim, eu cresci num ambiente muito cabuloso, cara, muito hostil. E aí eu fui convidado, né, pelos amigos. Eu até esperei os convites durante muito tempo, né? Quero até dar uma palavra para você aí, né? Que talvez o Espírito Santo já tocou que você precisa convidar um amigo seu para ir à igreja e você ainda não convidou, porque você tem vergonha, ou sei lá, etc e tal. Eu lembro que na minha conversão, Jefinho, nesse tempo, né, que eu tava até em crise de pânico, eu ia para a porta do meu portão, ia pro meu portão, a porta da minha casa. Eu assentava no meio-fio, arrumado já. Por quê? Porque eu tinha um amigo meu que todos os dias ia para o culto da juventude na igreja dele. Sim. E qual era a minha expectativa? Dele te chamar. Dele me chamar. E eu fiquei um mês ali, cara. Todas as vezes ele subia para a igreja. Ô, Léo, beleza? Ô, ó. Eu não ia me autoconvidar, porque eu tava querendo Jesus. E passado muito tempo assim, pra mim foi muito tempo, porque um mês, eu em crise de pânico. Um mês o cara demorou pra perceber que eu tava querendo ir na igreja, mas até que chegou esse dia, ele me convidou pra ir pra igreja e eu imediatamente aceitei, tava pronto pra isso, né? E aí eu fui pra igreja, né? E a gente foi pra igreja, eu comecei a andar com o pessoal e tal. Mas aí teve um outro tempo aí que ele me levou lá na Cidade Voadora. A Cidade Voadora era um culto de jovens que existia todas as segundas lá no centro, até do pastor Toninho, Sim. né, da presbiteriana. Presbiteriana mesmo, é isso mesmo. É. E aí ali que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus lá na Cidade Voadora, lá no centro. Era no Teatro Casa Nova, lá na Tupis, lá no centro, Afonso Pena. E ali eu aceitei Jesus e nunca mais larguei ele, cara. Nunca mais larguei Jesus. Glória a Tive Deus. minhas dificuldades, mas nunca saí da igreja. Tive minhas quedas, caí muitas vezes, levantei milhares. Mas eu acho que nós estamos falando muito sobre praticar e sobre permanecer aqui hoje também, né? Então, sabe, queridos, não é sobre você cair, é sobre você se levantar e permanecer no lugar que você não pode sair, que é o coração de Deus, né? Então, dentro desse contexto, sabe, familiar, dentro desse contexto, desse ambiente que eu cresci, né? E eu vi uma necessidade também de encontrar uma resposta para minha vida, de encontrar um pai para me curar, né? Porque não tive referência de pai, falar a verdade. Sim. Né? Meu pai, pra você ter ideia, separou da minha mãe. Eu ainda era criança. Tinha 7, 9 anos, alguma coisa desse tipo. Né? Então não tinha referência. Então, assim, cara, hoje eu olho pra mim e vejo que o pai eterno, ele já me curou de tudo que é Sim. passado. Então eu me alegro muito com isso. Então foi assim. Aí aos 17 anos, aceitei Jesus na Cidade Voadora. Muito longe, né? Centro. Como é que eu vou ficar congregando no centro? É. Aí, pra perto da minha casa, eu fui pra Igreja Quadrangular, pastor Cássio, e ali eu iniciei mesmo a minha caminhada com o Senhor, né? E aí o Senhor foi me levando, né? O vento de Deus sopra onde quer, não sabemos pra onde vai, né? De onde vem, e a gente só precisa deixar ser levado por ele. Exatamente. Glória a Deus, hein, mano. Bem, Ó, bem. e isso que você falou é muito importante, porque essa desconstrução da figura da paternidade tem afetado muito as gerações, cara. As gerações. Porque quando se fala de um Deus Pai, a pessoa automaticamente ela se remete ao Pai, que ela tem, ou que ela teve, ou que ela não teve. Sim. Então, ela sabe, mas esse Deus é esse Pai que abandona? Esse Deus é esse Pai que maltrata? Esse Deus é esse Pai que não tá nem aí? Então, existe uma desconstrução da imagem da paternidade. E exatamente isso que você falou. Tem muita gente falando disso, no sentido que quase que virou um jargão evangeliquez, mas não é porque tem gente fazendo errado que deixou de ter gente fazendo certo. Sim. Não é? E eu vejo e já tem alguns anos até, cara, que eu vejo essa insistência do céu do trabalhar a paternidade. E, cara, de fato, eu não sei como são as outras nações, porque ainda não as conheci. Mas eu penso que o Brasil talvez seja a nação onde mais se fala disso. Sim. Porque o Brasil é o país dos órfãos. Eu fui um deles. Eu também não tive pai.
Então, assim, a minha irmã também não. E quantos outros que a gente conhece que lá na certidão de nascimento tem só um asterisco, ou Sim. um ausente, ou um não declarado. Quantos são assim? Sabe? E aí, então foi desconstruída essa figura de paternidade que precisa ser reconstruído. E, e para nós que temos acesso a esses corações que estamos tocando essa geração, porque essa falta de paternidade, muitas das vezes, é o que faz desconstruir o caráter do homem. Sim. E aí recai sobre nós essa responsabilidade de dar até muitas vezes o que a gente não teve. Porque o evangelho é isso, não é sobre o que você tem. Uhum. Não é sobre o que eu recebi do meu pai, é o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. É. Então, não é sobre o que eu tenho no sentido de para mim estava resolvido. Não, é mais, eu penso que a cicatriz é testemunho para ferida. Uhum. A cicatriz é testemunho para ferida. Então, talvez a área que você foi mais afligido é a área onde você mais vai curar. Uhum. Né? A cicatriz ela é testemunho para ferida, porque enquanto tá aberto, a ferida só pensa no pus, só pensa no sangramento, só pensa na hemorragia, só pensa no bisturi que tem que cortar aquela carne que tá ali, né? E precisa tirar porque senão não vai cicatrizar, mas a cicatriz ela tá gritando, eu passei por isso aí. E eu já fechei. Não dói mais. Tem uma marca aqui, mas é só para falar para você que eu já passei por aí. Sim. Então, talvez o que impera sobre nós essa responsabilidade hoje de transmitir para essa geração algo que já existe uma carência de outras gerações Uhum. que já estão vindo e vindo e vindo e vindo. E agora, então, qual que é a tratativa? É banalizar total. Sim. Agora, pai, né? Assim, qualquer um agora pode ser o pai, qualquer um pode ser a mãe, tá tudo trocado, tá tudo invertido. Por isso que a gente falou aqui no início, né, Jefinho, sobre manifestar quem Deus é, manifestar o coração de Deus. Exatamente. Porque se Deus ele tem uma cura, né, da falta de paternidade sobre a nossa nação, que você falou muito bem, né, sobre uma nação de órfãos, ele vai fazer isso através de É, alguém que já foi curado. isso mesmo. Você entende? Então, se você não Exatamente. foi curado, né, se nós temos um líder da juventude, se nós temos um pastor que não foi curado nessa área ainda, É bom como que que ele ele não vai toque fazer nela. isso? Porque para ser curado, você vai ter que deixar ser tocado. Exatamente. Vai ter que deixar ele tocar em você. Agora, quem vai tocar em você? Né? Então, assim, eu creio muito nessa movimentação de Deus para esses dias. Exatamente. E, Cara, mano, deixa eu te perguntar, Ah, como que foi o chamado pastoral? Como que isso, como que isso nasceu? Como que foi identificado? É, você já se imaginava um pastor? Você já se sonhava um pastor? Quem viu isso? Quem arrancou isso aí de dentro e trouxe para fora? Vamos dizer assim. uhum, Como que foi esse? Como que o Leandro, o irmão Leandro, acabou se tornando o pastor Leandro? glória a Deus. Cara, assim, assim, a gente tem coisa que é inexplicável, né? Não tem como você ficar assim explicando. A verdade é que eu nunca trabalhei para isso. Eu nunca trabalhei na igreja, sabe, galgando posição nenhuma, nunca pensei sobre isso. E muito menos pastoreio, né? Foi tudo uma construção de Deus em mim, né? Eu sempre trabalhei com música, logo que eu converti, com uns 3 meses eu já estava tocando e foi um dom que Deus derramou sobre a minha vida. E eu sempre amei servir, mais nada. Né? Mas a gente percebe que Deus foi movendo as coisas, que Deus foi construindo algo, né? E hoje eu tô aqui como pastor, presidente do ministério, né? Passos de Cristo. E a gente percebe, às vezes eu sempre me pego fazendo uma retrospectiva, né? De quem eu era, de como eu cheguei até aqui. E assim, e pensar que em nenhum momento na minha história, nem o dia que eu fui, sabe, convidado pelo meu pastor para ser ungido por ele, nem no dia eu acreditei, porque eu não esperava. Eu tinha outras intenções, né? Eu tinha intenção nenhuma de ser pastor. A verdade é essa, né? Mas aí é assim, a gente vai percebendo toda a construção ministerial,
né? Desde a nossa conversão. E aí você percebe que é Deus que já veio te preparando lá de trás, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho 20 anos de cristão e, igual eu falei aqui, tive algumas falhas, tive algumas quedas, mas sempre permaneci. E sempre vi Deus me guardando em diversas situações, talvez porque hoje eu estaria, né, exercendo o pastoreio também, pastoreio do Senhor aqui na terra. Então, assim, cara, foi algo muito interessante. A igreja onde que eu estou hoje, ela tem 45 anos de Eita. existência. É uma igreja, né, que já tá ali no Regina há muito tempo. Talvez uma das primeiras ali no bairro, não sei. Mas enfim, ela era uma igreja até tradicional. Não batia palma, não tinha bateria, nada desse tipo não. Bem tradicional, Sim. zona mesmo, né? Era a Igreja Evangélica Pentecostal de Cristo, até o nome dela. E aí, o que acontece? Na minha caminhada cristã, eu passei em 3 igrejas, na verdade. Fui da Quadrangular, depois fui para Batista, fui para Presbiteriana, da Presbiteriana para a igreja onde eu estou hoje, Sim. sabe? Mas assim, graças a Deus, de todas, tudo foi uma movimentação de Deus, na verdade, né? Todas as igrejas que eu passei, né, foi sempre Deus me levando para um crescimento, para a gente talvez chegar onde a gente está hoje, né? Nunca tive problema com igreja nenhuma. Mas enfim, e aí o que acontece? Há 12 anos atrás, né, eu fui para essa igreja onde eu estou hoje, né? Até convite de um amigo meu que passou a pastorear lá, pastor Renato, né? Era um amigão nosso da música já também. E era uma igreja que estava transicionando da tradicional para renovada, Sim. né? E aí dentro dessa transição, assim, faltava músico, faltava um tanto de coisa, tal, e a gente já tinha um relacionamento muito bom, né, de amizade. E aí chegou o dia que eu fui para a igreja, né? Fui lá justamente para ajudar na obra lá. Falei com o meu pastor, né? Que era da presbiteriana na época. Falei, pastor, eu preciso de subir e tal, preciso de ajudar lá na igreja lá em cima. E ele me liberou, me abençoou e tal. E aí eu fui para lá com essa intenção de ajudar na obra mesmo, de servir. E aí lá a gente começou também a exercer outros ministérios, a exercer outras lideranças, né? Eu já era líder de já havia sido líder de louvor em outra igreja também. E ali eu comecei, né, a trabalhar com o ministério de louvor também, como sempre. E fui líder de louvor. Depois fui convidado para participar do diaconato da igreja. Passou o tempo, eu me tornei também líder de diaconato da igreja. Sim. Né? Depois eu fui ungido a presbítero na igreja. Passei todos os processos, né, que eu acho super importante todo Isso. mundo passar. Todo mundo precisa passar por isso, eu creio, para perceber as cabeças, perceber os tipos de liderança. Você vai liderar jovens, você vai liderar crianças, você vai liderar pessoas mais velhas. E isso é uma experiência, uma bagagem que você vai ganhando para você chegar, né, onde eu estou hoje, no caso. Né? E aí, cara, houve um tempo na igreja lá, né, que nós estávamos sem pastores nenhum ali. E o meu pastor presidente lá, né, pastor Francisco, né, tá na glória hoje. Ele já mais velhinho, quase 80 anos, né? Ele estava trabalhando ali, mas já não com muita força mais. Ele me convidou, né? Eu estava exercendo o presbitério ali na igreja, né? Tava ajudando na obra, pregava já também, alguma coisa desse tipo. E, e nos últimos 2 anos, antes dele falecer, ele passou assim para mim, né, a gestão da igreja, né, para estar ajudando ele, na verdade. E aí eu comecei a tomar a frente da igreja ali como presbítero mesmo, tal, não era Sim. pastor ainda. E aí desse tempo para cá que ele foi orando ao Senhor e foi vendo em mim, né? Orou ao Senhor também e foi percebendo que eu tinha chamado. E aí me convidou e tal. E no dia que ele me convidou, eu nem acreditei. Porque qual que era a minha intenção? A minha intenção era o seguinte: eu vou ajudar a igreja aqui, eu vou servir a igreja, e quando chegar um pastor de fora, eu vou ir para outra igreja, eu vou sair da igreja. Era a minha intenção, na verdade.
né? Mas a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor, não tem como, Exatamente. né? E aí, cara, chegou um dia que ele chegou perto de mim e falou, né? Me convidou. E aí, pastor Leandro, como é que você tá? Beleza? Pastor não, né? E aí, o presbítero Léo, me chama presbítero Léo. E aí, presbítero Léo, como é que tá as coisas aí? Tudo bem? Tudo, pastor. Beleza. Aí ele foi e falou assim: Você está pronto? Falei: Pronto, pronto para quê, pastor? Falou assim: Pronto para derramar o óleo sobre a sua cabeça, né? Então, assim, eu nunca pedi, né? Mas eu também nunca neguei. E aí eu falei Sim, assim: Pastor, tô aqui até hoje, com certeza, tô pronto. Aí a gente conversou várias outras coisas, né, cara? Então, assim, mas o mais importante é falar isso, sabe? Que eu nunca trabalhei por posições na igreja, nunca trabalhei por título na igreja. E isso vem sendo confirmado agora com meus 4 anos. 4 anos, Sandra, que eu tenho? Mais ou menos. Vai fazer 5 anos. Vou fazer 5 anos que eu tô na frente da igreja, né? Presidindo também a igreja hoje. E tá sendo uma experiência nova, tá sendo algo muito rico na minha vida. E eu tô aprendendo cada dia mais. E nesses 5 anos a gente vai percebendo o chamado, isso vai saindo para fora, né? sim. Eu acho que não é só quem não é sobre assim, quem viu, porque tem muita gente que ungiu errado, porque É, achou que viu e não e viu. não viu. Então, sim, é um processo, na verdade. É um processo e você vai se descobrindo dentro do seu nível de maturidade também. Então, você vai percebendo que ao longo desse tempo, né, é Deus que te chamou realmente para o negócio. E aí, presidir a igreja, presidir um ministério é totalmente diferente de ser pastor, É, né? Porque uma coisa é você ser pastor, outra coisa é você ser pastor-presidente, né? A diferença é muito grande e eu tenho, assim, tenho aprendido. Na verdade, eu tô caminhando, tô aprendendo, fico feliz porque eu cheguei na mesa no momento certo, né? E a nossa mesa hoje é uma mesa de alinhamento, uma mesa de nivelamento. Então, isso. quando eu cheguei na igreja, quando eu fui ungido pastor, Deus me colocou nessa mesa, né? Eu até falo muito com o Ricardo. O Ricardo é um pastor para mim, é um pai para mim também, né? O meu pastor. Por quê? Porque, cara, ele é o cara que me ajuda em muitos momentos que eu preciso, né? Então, assim, uma vez que o pastor tá alinhado, a igreja também tá alinhada, Isso. né? Então, eu só posso dizer que eu tenho aprendido, tô crescendo, tô desenvolvendo, né? Tô num processo em Deus, né? Mas hoje com muita convicção, com plena convicção do meu chamado, por tudo que eu já vivi. É como eu falei, eu faço, eu olho lá atrás a minha conversão, eu vejo os caminhos que eu percorri, né, as quedas que eu tive, os momentos de permanência. Eu olho tudo que eu já vivi lá atrás para mim perceber que Deus está no negócio. É Sim, isso, cara. top. Ninguém nasceu e ninguém tá pronto, né, pastor? Ninguém Sim. tá pronto. Uma vez eu brinquei com o pastor Júlio que enquanto eu era o braço direito dele, tava bom demais, né, cara? Tava top. Porque ele era o líder. Isso aí. E aí eu tinha opinião não. Eu tinha, vamos dizer Ideias. assim, ideias, eu tinha resolução para tudo, era muito mais fácil para mim, sabe? Só que no primeiro culto, quando eu cheguei, que eu abri a igreja, que tal, que tem todo, o primeiro culto assim, quando imperou a responsabilidade mesmo. Aí eu brinquei com ele no outro dia, falei: macho, o trem é diferente". Aí ele: "Por quê?". Eu falei: "Porque enquanto o senhor era o líder e eu só te ajudava, era muito fácil falar o que fazer. Só Uhum. que agora eles perguntam pra mim o que tem que fazer. E aí é diferente. Só que assim, eu já sabia que eu não estava e sei que ainda não estou pronto. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Sim. Então, assim, esse precisa ser o entendimento. E outra, que é essa questão de respeitar os processos, né, pastor? Tem que respeitar, cara. Cara, porque assim, o que que é difícil principalmente com o jovem? Hora você empurra e hora você tem que frear. Geralmente a gente prefere frear do que empurrar. Porque arrastar alguém é difícil, cara. Então você dá uma maneirada, frear, às vezes é melhor, mas nem sempre. Uhum. Porque talvez o cara, o menino, o rapaz, até tem
você vê que Deus tem um chamado, que tem algo que é diferente, que é uma pessoa assim, que realmente se destaca no sentido de uma vida espiritual, no sentido de uma responsabilidade, uma entrega maior e tal. Mas aí, às vezes, isso faz com que a pessoa já se ache pronta. E eu aprendi uma coisa, que quando você acha que você tá pronto, só mostra que você não deveria nem estar ali. Verdade. Sabe? Então, assim, de fato, eu acredito fielmente nisso. Pessoa que chega e fala assim, não, eu já tô pronto. Tá não, cara. Porque Pedro um dia pensou assim também, que é isso? Eu tô pronto pra morrer contigo. É. Uau, cara, aquilo ali, foi Pedro, Satanás queria te peneirar, meu filho. Você que não tá sabendo e tal. Só que aí depois eu vejo Jesus naquela, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Aí na última resposta de Pedro, eu entendo que Pedro tá falando assim, Jesus, eu te amo, mas não é daquele jeito que eu pensava, sabe? Eu não tava pronto pra morrer. Eu te amo, mas não nesse ponto. Aí ali naquela hora Jesus falou assim, então apacenta as minhas ovelhas. Agora você tá entendendo. Porque lá na frente, aí você não vai se vestir como você quer, sua morte não é você que vai escolher. Então, agora você entendeu. Lá na frente vai tá tudo no seu lugar. Eu penso assim, ninguém tá pronto e ninguém nasceu. Mas a gente também não pode fugir. E é isso que o senhor disse. Eu nunca corri atrás, mas eu também nunca fugi. É isso, cara. O pastor Ricardo pregou no nosso último sexta-feira agora, e ele pregou sobre as desculpas de Moisés. E ele falou exatamente isso que o senhor está falando, sabe? Ele falou assim, se eu oferecer esse microfone aqui para alguém aqui agora, quantos têm coragem? Sabe? Alguns vão ter coragem pelo ímpeto, mas não pelo preparo. Outros estão mais preparados, mas por falta de ímpeto não vão aceitar. Sim. Sabe? E isso faz uma diferença, cara. Tremenda, porque não é sobre estar pronto. A Bruna tem uma palavra que eu gosto muito, que ela fala de Davi, e ela gosta de quando o livro de Atos fala assim, ó, achei Davi. Sim. Se achou, tava procurando. Certo? Só que ser achado por Deus é melhor do que ser visto pelos homens. Sim. E você é achado por Deus é quando você tá escondido. Agora, ser visto pelos homens, cara, é a coisa mais fácil que tem, principalmente hoje. Ser visto pelos homens é fácil. Agora, ser achado por Deus, cara, se esconder pros homens para ser achado por Deus, é que tá a diferença. E eu acredito muito que os homens que carregam esse chamamento, essa chama, essa sede de servir, são os mais aptos a entenderem que não estão prontos. E só é achado quem tá escondido, né, Jeff? Exatamente. E o cara. escondido fala de uma vida. Exato. Uma vida de renúncia, Sim, uma vida é uma de. vida no secreto, né, cara? E é isso que eu queria te perguntar agora sobre uma vida de constância. Sim, Porque você se converteu jovem, sim. né? Ainda transição da adolescência para a juventude, por mais que teve os seus percalços, mas eu acredito assim, ó, como o pastor Ricardo gosta muito de falar, uns se curvam e caem, Sim. nós, porém, nos levantaremos. Porque Ficaremos de assim, pé. e ficaremos de pé. Porque que vai cair? Cara, a gente não tá aqui dando uma liberalidade para sua carne, mas a gente não é perfeito, cara. A gente vai cair. Mas esse é o entendimento. Eu caí, mas eu vou me levantar. Então, assim, talvez uma maior dificuldade para constância seja isso, né, pastor? Porque o cara pensa que ele tem que ser o tempo todo perfeito. Beleza, você tem que se esforçar para ser. Mas o dia que você não conseguiu, não significa que tudo que você fez foi perdido, né? Então, assim, acho que uma maior dificuldade para constância para a galera seja isso, sabe? É pensar que ser constante é começar no alto nível e ir naquele alto nível até ser o último. Quem dera se fosse assim, mano. Nossa, seria. Meu Deus, o mundo. Uau! O mundo estaria. Não ia precisar nem pregar, ia ser igual os Nossa, avivalistas, Deus. só de andar na rua, o povo já ia estar convertendo, né? Nossa. E assim, qual que é. O que o senhor entrega como uma praticidade, como uma experiência sobre constância? Constância, cara. Constância fala de. Igual a gente tá falando sobre permanecer, né, cara? Sobre permanecer. E uma palavra que eu quero deixar pra você sobre isso aqui, gente, sobre constância, é não ande sozinho, não. Nó. Porque tem até um ditado que fala, né? Melhor só do que mal acompanhado. É.
Só que ficar sozinho também não presta. Não dá, não. Porque você se torna refém dos seus pensamentos. E os seus pensamentos não são mais altos do que do que o de Deus. Não são. Uma hora ele vai te roubar, uma hora ele vai te trair, Exatamente. né? Então, gente, a chave para se manter constante em Deus, constante na presença do Senhor, queimando na presença do Senhor, é andar junto, é permanecer junto, sabe, com alguém que carrega o reino, com alguém também que fala de Deus, com alguém que ama Deus, com alguém que tá queimando também em Deus, sabe? Por quê? Porque é melhor ser dois do que um, gente. Exatamente. É melhor ser dois do que um. Não é Porque bom se que o você homem viva caiu, só, né? não é bom, cara. Então, se um caiu, o amigo tá ali pra levantar, não, mano, fica assim, não. Vão lá, vão pro culto, vão pro sexta-feira, fica desse jeito, não. E amanhã pode ser você que vai estar dando a mão pra alguém. Então, assim, a Isso. chave da constância pra mim tá aí, sabe? A chave da permanência tá em não andar sozinho, não ande sozinho, né? Por favor. Eu creio que Exatamente, né? Sozinho você tá muito mais suscetível a viver aquilo que é condenado pela palavra. sim, Vamos dizer que é muito mais fácil você se render para as paixões da juventude quando você tá só com você mesmo. sim. Sabe? A gente fala muito sobre, principalmente a mãe, né? Fala assim, não, mas meu filho é um bom menino, é esses amigos dele que influenciou. Às vezes é ele que tá sendo a má influência, Aham. né? E a gente entende o coração de mãe, cara, a gente como líder, como pastor, a gente tem aquele amor pelas ovelhas no sentido de pai, de ser pai, sabe? Quando alguém cai ali no sentido de, cara, você chora, seu coração dói junto com o dele, sabe? Tem menino que volta pro culto, todo apelo, mas cada vez que volta eu tô acreditando que agora é pra ficar. Aham. Sabe, é o coração do pai que tá gritando ali. Eu não quero saber quantas vezes que ele foi e voltou. O importante é que ele tá voltando, Sim. entendeu? Mas assim, esse segredo que o senhor tá dizendo, eu concordo muito com isso, porque quando você tá sozinho, cara, seus pensamentos, seu coração. Porque agora, entrando nesse que eu disse sobre o humanismo que tá entrando, Aham. é aquela sensação de que, assim, tudo que você se te faz bem. Então tá, ouve seu coração. É o que nós mais temos falado aqui nos últimos dias, e até já fica um convite para a galera do Conectados também, que dia 26 e 27 de agosto nós teremos a Conferência da Juventude BAD, Sim. e o tema que o Senhor deu para nós é de todo o coração. É, meu Deus. Cara, isso está incendiado no meu espírito, porque assim, tudo que você for fazer para Deus, cara, tem que ser de todo o coração. Sim. Tem que ser, mano. E o seu coração, ele é enganoso. Sabe, esse negócio de ouve seu coração, não, a Bíblia não manda você ouvir seu coração, manda você guardar ele. É. Manda você guardar ele, porque é o íntimo da razão. Então Uhum. você tem que guardar, cara, porque ele vai falar que você tá certo. Uhum. Ele vai falar que quem tá querendo te trazer de volta é exagerado. Uhum. Ele vai falar que quem tá querendo te trazer de volta é religioso. Ele vai falar que quem tá querendo te corrigir tá sendo santarrão e tá julgando seus pecados. O coração vai fazer isso. Sabe, e eu vejo que e nós postamos até um corte esses dias falando isso, que o coração, ele é a fonte dos propósitos, cara. Porque Daniel, quando chega na Babilônia, aonde que ele propôs não se contaminar com a comida da mesa do rei? Foi no coração. Verdade. Davi, quando decidiu construir uma casa para Deus, que ele não pôde, mas seu filho construiu no seu lugar, ele propôs no coração construir uma casa para Deus. E Deus agradou, cara. Embora Deus não deixasse ele construir porque suas mãos eram sujas de sangue, Deus expressou: olha, Davi, que bom que você propôs isso no seu coração. Eu tô feliz porque você propôs isso no seu coração. Sabe? Então, assim, Ananias, quando ele entra na fila de quem tá dando tudo, mas só dá metade, ele Uhum. deixou aquilo inflamar o seu coração. Sabe? Quando os apóstolos perguntaram, Ananias, por que você deixou isso subir pro seu coração, cara? Sabe, Judas, quando tá na mesa, vai se levantar para fazer o que ele tinha que fazer, Uhum. sabe? Satanás encheu o seu coração. Então, o coração é esse lugar. E é por isso que a Bíblia manda a gente guardar ele. Guardar. Só que esse humanismo, não. Que tá entrando na igreja agora, ele tá falando que você tem que ouvir seu coração. Não. Ele tá falando que você não tem que estar em tudo. Pra que esse exagero? Uhum. Por que eu tenho que saber ler Bíblia? Por que eu tenho que ter vida de oração? Negar a mim mesmo? Você é doido. Eu quero, eu faço. Meu corpo, minhas regras. E assim, essas pequenas coisas que vai entrando e que o homem vai se perdendo. Verdade. Sabe? E o jovem vai se perdendo. E aí
ninguém se torna inconstante da noite pro dia, mano. Verdade. As coisas vão acontecendo. Tudo que o homem pratica com as mãos nasceu no seu coração primeiro. Então é por isso que a gente precisa guardar o nosso coração. É por isso que a gente precisa guardar ele. E aí até a falta de unidade na igreja, que contribui muito para a inconstância, é por causa do nosso coração, Uhum. que é mau, que é perverso, sabe? É ele que não quer andar com o seu próximo, é ele que não quer ser submisso ao outro, é ele que não deixa você confessar seu pecado, é ele que te faz não acreditar nas pessoas. E o jovem, ele é o seguinte, quando um rapaz, uma moça, ele se apaixona, e assim, aquela paixão avassaladora, tudo é sinal, né? Não, mas eu orei, pousou o beija-flor na janela e depois o mandorim e era Deus respondendo. Ah, beleza, então vai lá. Vai lá, porque não adianta. Quando busca orientação ainda tá bom, mas às vezes já chega com. Só quer que você concorda, né? Uhum. E aí ele descobre o seu coração para aquela pessoa ali muito fácil. As meninas ainda mais, que entre as amigas, né? Descobre o seu coração assim. Não existem segredos entre nós. É. E aí daqui a pouco aquela pessoa não é aquilo que parecia ser. Ou talvez você não foi aquilo que parecia ser. E aí aquilo que foi descoberto do coração acaba sendo ventilado, acaba de alguma forma trazendo uma dor, um transtorno, mas ele deveria ter descoberto todo o seu coração, era para Deus, cara. Era para E é Deus. interessante, né, Jefinho? Porque quem não tem a mente de Cristo, cara, não consegue Consegue não. guardar o coração. E aí, pra você chegar, sabe, a essa estatura do varão perfeito, é um processo. E dentro desse processo, você vai precisar de andar com pessoas que já está mais avançada nesse nível. Isso. Você entende? Tem que estar mais avançada nesse nível. Então, cara, Exatamente. porque senão seu coração vai querer ditar as regras. E dita mesmo. Dito. E dita Se mesmo. você tem Por que que Daniel ele escolheu não se contaminar? Porque ele tinha a mente de Cristo. Exatamente. O nível dele, ele já estava em um outro nível, em Deus, diferente de muitos outros que estavam ali. Isso. Entendeu? E uma coisa assim que eu acho muito interessante é que tudo o que aconteceu com os outros que não propuseram isso no coração, aconteceu também com Daniel. Uhum. Sabe? O fato dele guardar o seu coração em Deus não os livrou dos males daquela era presente. Mas qual que foi a diferença? Foi no dia da fornalha, foi no dia da cova. Foi ali que fez a diferença. Então a gente fica esperando uma coisa instantânea, uma coisa que vai acontecer num passe de mágica, e a gente pensa que Deus vai nos livrar das coisas ruins. Não, cara. No mundo tereis aflições. Sabe? A gente pensa que estar separado, esse termo santidade, a gente aprendeu que é estar separado, e aí você pensa que é estar separado das coisas que vai acontecer com os outros que não estão vivendo em santidade. Não, cara, o mal que vem pro Chico vem pro Francisco também. O que vai diferir o resultado disso é a sua conduta diante de Deus. Porque cova tem para todo mundo, porque fornalha tem para todo mundo. Mas aí, no dia da cova, quem não cheira carne, leão não tem interesse. No dia do fogo, quem já tá queimando, o fogo não pode queimar. Uhum. Entendeu? Então, assim, esse guardar o coração, cara, mano, eu começo a falar disso, eu já não consigo parar. Porque eu até brinquei com o pastor Ed esses dias, falei, cara, depois dessa conferência, se um cara dá um infarto no meu lado, eu rasgo o peito dele, eu mesmo faço a ponta safena. Porque eu sou muito intenso. Quando o Senhor ministra algo no meu espírito, cara, eu quero escavar aquilo ali. Uhum. Eu quero entender o que Deus quer falar com isso. Da onde que surgiu isso, sabe? E aí eu vejo homens na Bíblia, e a Bíblia vai narrando sobre o coração, em mínimas vezes, das mais de 800 vezes que a Bíblia fala sobre o coração, em mínimas vezes a Bíblia está falando do órgão. Ela está falando exatamente das intenções do homem, ela está falando exatamente das ações do homem, ela está falando do lugar onde o homem tem seus prazeres, tem seus deleites, onde ele tem suas renúncias. Sabe? Então, ser de todo o coração para Deus nesses dias, cara, vai fazer uma enorme diferença. Sim, sim. Vai fazer uma enorme diferença, porque quando o seu coração está em servir, sabe? Quando o seu coração está em matar o urso e a ovelha, no dia do gigante é você que Deus leva. Sabe? Então, o seu coração é você quem tem que discipular ele. Sabe? Esse humanismo, essa palhaçada tem que sair do nosso meio, cara. Sabe? O jovem, ele precisa entender que esse papinho de tem que ser referência. Isso tá muito pouco, cara. É ser. É ser. Sabe? É ter uma vida de prática.
sabe? É quando o seu coração tá inclinado para isso, não tem espaço para outra coisa, sabe? É discipular o coração nesse sentido que eu gosto. E, mano, o bom do podcast é que na hora que fica bom, tá acabando. Ai, Ai, meu Deus do céu. Então tá bom. Mas é o Meu seguinte, eu vou Deus. juntar aqui algumas Ah, perguntas em uma só. E eu vou uma palavra, um conselho que você daria. Apesar que tudo isso que nós estamos falando aqui é uma instrução para os jovens. pros jovens. Mas assim, Ah, mais cara. incisivo. Uma palavra ou um conselho que você daria para um jovem cristão e um jovem cristão que almeja o episcopado. Porque por mais que na sua trajetória você não alcançou ser, e eu penso que assim, a gente tem até isso de identidade, porque eu também eu não me insinuei para alcançar a liderança de nada. Mas eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. É. Sabe? Eu sempre estava ali disposto a servir, ainda que eu não concordasse exatamente, pensava assim, não, mas podia ser de tal jeito. Mas eu estava ali servindo, sabe? E não murmurava por nada. Então, assim, o coração de quem está mais perto é o mais acessível, vamos dizer assim. Mas para alguns, e isso é bom, almejam o episcopado, né? Alguns almejam. E para esse jovem para um jovem cristão e para esse jovem que almeja o episcopado, o que o pastor Leandro daria? Uma palavra, um aconselhamento, uma direção? Pro jovem cristão, cara, permanecer na palavra que a gente tá aqui, gente. O trem tá queimando aqui, não tem como parar, não. Né? Mas eu quero deixar essa mensagem que nós temos aqui em Mateus 7,13, que vai falar da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O padrão do céu ainda é santidade. Nunca mudou. Sede santos, Porque eu sou porque eu sou santo. Esse é o padrão do céu, não mudou, não vai mudar. E o Jefinho falou sobre Daniel aqui, o meu espírito aqui, meu Deus, irmãos. A cultura, Jefinho, a cultura desses dias não nos ensina mais a padecer por aquilo que nós cremos. E o que Daniel fez? Daniel estava disposto a morrer, disposto a padecer por aquilo que ele crê. Porque muitas das vezes nós vemos a nossa juventude, eu quero queimar e etc e tal, mas nós vamos ver, ela não quer padecer por aquilo que ela crê. Isso. Né? Ela quer acessar o céu, mas quer manter os seus padrões da terra. Não dá. Não vai dar. Não dá, cara. Né? São dias de construir o nosso fundamento, a nossa casa no fundamento correto, que é Cristo. Não tem como fugir disso. E nós temos perdido, a gente tem falado sobre referências, a gente tem perdido essas referências nesses dias, mas Deus agora ele tá chamando você para incendiar esse tempo, né? E se você não tiver com a sua casa, com o seu coração, com a sua vida fundamentado nele, fundamentado na palavra, não vai, cara. Não vai romper, né? Então é sobre eu creio em Cristo, eu creio na palavra e eu quero viver e morrer por ela também, se for necessário. É isso. Né? Foi o que Daniel fez, foi o que Daniel praticou, né? Eu até anotei uma frasinha aqui muito interessante. O que você faz não pode estar desconectado daquilo que você crê. Isso. Não pode estar desconectado. Né? Então, às vezes, você crê em algo, mas está desconectado daquilo que você crê. Você crê em algo, mas você não está praticando naquilo que você crê. Né? Você quer ir para a igreja, você quer levantar as mãos, você quer adorar, mas Deus não consegue acessar o seu coração, porque o coração de Deus é acessível. Isso. Agora a palavra é: o seu coração é acessível? Deus consegue acessar aí? Porque Deus não vai entrar de qualquer forma. Né? Exatamente. Deus não vai entrar de qualquer forma. Tem um texto aqui, continuando aqui, o texto de Mateus, eu acho muito interessante. Eu peguei esse texto aqui antes de falar do episcopado. Vai falar dos fundamentos, já que a gente entrou nisso aqui, queridos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu,
porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E o que mais me chama a atenção nessa palavra é o mesmo texto que tem lá no livro de Lucas, tá? Lucas, no capítulo 6, versículo 46. Vou ter que abrir isso aqui, queridos. Lucas 6, 46. Rapidinho aqui, que eu sei que tá acabando. Tem que acabar mesmo, Jefinho? Pelo amor de Deus. Eu vou falar com você O texto que de meninos tão Lucas. querendo mudar até meu horário aqui, É? porque eu não paro. O texto de Lucas aqui é o mesmo texto, mas olha o que Lucas está falando, queridos. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Fala de um fundamento de obediência, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, ele cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então os fundamentos aqui falam de fundamentos de obediência, né? Você só vai permanecer, querido, você só vai permanecer se você estiver colocando o seu coração nos fundamentos corretos, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Agora, o que me chama a atenção nessa palavra é que não significa que um construiu a casa na rocha e o outro construiu do outro lado do mundo, da cidade, não. Não. Os dois construíram no mesmo lugar. Sim. Só que o texto de Lucas está falando que aquele que construiu na rocha, ele antes, o que ele fez? Cavou Ele bem. cavou. Ele gastou mais Talvez tempo. as duas casas eram bonitas por fora. Nossa, que acabamento lindo. Nossa, que pintura maravilhosa. A questão estava nos fundamentos. Isso. Né? Então, para mim permanecer, eu vou ter que colocar os fundamentos corretos. Né? E aí o que acontece? Talvez uma casa era do lado da outra. Só que um construiu do jeito que estava o terreno. O outro não. O outro se preocupou em cavar e lançar os alicerces ali corretos. Né? O alicerce, sabe? Quando o cara tá cavando e lançando os alicerces, vai falar de um secreto. Isso. Né? Vai falar de queimar no secreto, vai falar de ter uma vida com Deus, vai falar de um devocional com Deus, De um esforço, sabe? né, De um cara? esforço. Isso é tomar o reino por violência. Isso. É isso, gente. É quando eu tô fazendo coisas que ninguém tá vendo, porque o alicerce ninguém vê. Ninguém vê. Você vê a casa bonita, mas o que tá debaixo da casa bonita? Exatamente. Né? Então, assim, essa é a palavra. Eu quero deixar essa palavra para vocês, sabe, os jovens e adolescentes do nosso tempo. Permaneça, gente. Permaneça. E a chave está nos fundamentos corretos, a chave está em andar com as pessoas corretas, porque dessa forma você está construindo a sua casa. O que você está fazendo? Você está cavando. O que eu estou fazendo aqui hoje? O que o Jefinho está fazendo aqui toda terça? Toda terça O nós que o estamos aqui Jefinho está fazendo toda terça? Cavando. cavando, cara. Construindo a sua casa no local correto. Porque não é sobre abençoar todo mundo. É sobre você também ser Exatamente. abençoado. É o Senhor tá liberando sobre você também uma graça para você permanecer no lugar que Ele quer que você permaneça. Então você também está construindo no lugar correto. Né? Então é muito forte essa palavra. E sobre o episcopato, Episcopado. irmãos, aí é seguir Timóteo, né? É o que a palavra do Senhor já diz. Se você almeja, amado, tem que praticar. A gente falou tanto de prática aqui, né? É. Esse é o podcast da prática. E aí a gente falou muito sobre como já foi, né? A minha unção pastoral e não deseje. Não, aliás, você pode desejar, mas não trabalhe pelo título. Você deve desejar. Né? Se você deseja, boa obra, almeja, maravilhoso. Agora, não almeje o título, queridos.
Não é sobre um cargo, é sobre um encargo, É diferente. né? Então, assim, a gente falou aqui sobre uma unção errada, né? Quantas pessoas ungem pastores errado, né? E eu tenho uma preocupação muito grande com isso, para mim não ungir errado, porque eu não quero que um encargo, que deveria ser um encargo na vida de uma pessoa, se transforme num cargo, porque o dia que virar um cargo vai ficar pesado demais para É, você, e talvez essa seja a razão porque muitos pastores jovens suicidaram nos últimos anos. Por quê? Porque aquilo que eles acharam que era um encargo, aquilo que eles correram atrás, talvez muitos correram atrás disso, do título, sim. né? Não recebeu aquilo como um encargo do Senhor, porque o encargo fala daquilo que eu amo fazer, daquilo que está queimando realmente dentro de mim, né? Pelo reino de Deus. Agora, às vezes o cara busca um título pastoral e percebe que aquilo se torna uma carga muito pesada sobre os ombros dele. Ele só queria alcançar, né? Aí ele alcança, mas ele não renunciou às suas práticas antigas. Ele não cavou. Ele não cavou, cara. E aí aquilo começa a se tornar um peso sobre ele. Por quê? Porque quando você é ungido, você é ungido. Quando você é ungido, Deus ele vai liberar uma medida do céu sobre a sua vida. Porque é o povo que pediu Saul. É, E Deus liberou a unção sobre ele. Mas ele foi só até um momento. Porque chegou um tempo que aquilo se tornou pesado demais para ele. E ele não suportou o cargo. Ele não suportou o cargo, a carga se tornou pesada. Né? Agora ele está diante dos filisteus, agora ele está diante do Golias, e ele percebeu que talvez ele estava no trono errado, na cadeira errada, no governo errado. e se apaixonou por Né? isso. Né? E aí, cara, foi aí que ele caiu. Né? Então, gente, como isso é importante? Porque é muito triste ver que Deus. É muito triste ver pessoas que carregam um cargo ou um título, mas você olhar para elas e perceber que Deus já desabilitou elas daquilo. É muito triste, velho. É E eu triste. conheço muitas pessoas assim. Eu conheço muitos pastores amigos assim, cara. E a gente fica triste, a gente não sabe se a unção que foi errada, a gente não sabe, a gente não consegue compreender muitas coisas, mas a gente percebe que a pessoa já foi desabilitada há muito tempo, talvez não era nem para estar naquele lugar. Exatamente. Então, sim, se você almeja, se você deseja, top. Boa coisa você almeja. Mas não almeje o título. Não almeje o Exatamente. cargo. E eu gosto muito desse texto que o senhor leu a respeito dessas casas, porque isso também tem muito a ver com o que eu acabei de dizer sobre Daniel. Os ventos, a chuva, os rios, veio para as duas, cara. O fato de uma ter cavado, de um homem ter cavado e do outro não ter, o que cavou não ficou livre Uhum. dos intempéries que veio contra quem não cavou. Sim. Porém, quem cavou ficou livre das consequências dos intempéries. Uhum. Então, assim, até isso até cabe muito para quem almeja também. Porque se você não se construir, e o que é se construir? É cavar para baixo. Uhum. Você precisa assumir, isso tem que ser um tatu. Uhum. Há pouco tempo atrás eu tinha um lote, eu tava construindo nele, aí eu tava cavando lá os alicerces. E assim, o pregador em tudo, ele tira uma mensagem, né? Uhum. E aí eu ficava pensando só nisso, sabe? Enquanto eu tava ali preparando os alicerces ali e tudo, e eu tenho um primo que mexe com obra, e falava assim, nossa, mas aqui não precisa furar muito fundo, porque o que manda é ali. Porque um amarra o outro e segura. Eu falei assim, uai, mas aí o peso vai ficar... Não, aí o peso divide. Eu falei, mas não é mais fácil, nós já estamos cavando aqui, termina de cavar, e cada um sustenta seu próprio peso? Aí ele, não precisa. Aí eu desobedeci ele, que era o pedreiro. Eu falei, não, vou cavar aqui, ué. Vou cavar fundo. A Bíblia fala que tem que cavar fundo e tudo. E assim, ele fala construir sobre a rocha. Então ele cavou até que encontrasse a rocha. A rocha é quem? Uhum. Cristo. A rocha é Cristo. Cara, você vai ter que cavar até você encontrar Cristo, mano. Jefinho, quando é que eu vou saber que eu tô pronto? Quando você tiver encontrado Cristo. Quando é que eu vou saber que tá bom de cavar? No dia que você encontrar Cristo. Porque na hora que você encontrar Cristo, você vai querer permanecer lá. Né? Porque o que é o reino de Deus? É comparado àquele homem que, encontrando um tesouro, foi lá, aventou tudo quando tinha,
e comprou aquele campo. Aham. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai cavar até você encontrar. E quando você encontrar, nada mais vai ter mais valor para você do que aquilo. Porque você Sim. encontrou o precioso. É. E aí você consegue se separar do vil. Eu penso assim, então, o fato de você fala de gastar tempo, cara. Jovens, tem uma coisa que você precisa aprender. Coloque isso na sua cabeça. Você precisa gastar tempo com Deus, cara. Porque no reino de Deus não é Bitcoin, não é dólar, não é real, não é euro, não é libras esterlíneas. Uhum. No reino de Deus, a moeda mais valiosa vai ser o tempo que você gastou aqui com ele. Verdade. O tempo que você gastou. Sabe, o que vai te fazer suportar os intempéries é isso, é o tempo que você gasta com Deus. Eu tô relendo de novo, pastor Leandro, aquele livro, por aqui nós vamos encerrar, vou te pedir as considerações finais. Eu tô relendo aquele livro dos Heróis da Fé. Sim, um clássico da literatura cristã, né? Se você ainda não leu, lê Os Heróis da Fé. E ali eu tava vendo sobre a vida daqueles homens, John Wesley, Whitefield, Daniel Nash, cara, meu Deus, Martinho Lutero, Savonarola, né? Os heróis da fé, os reformadores, os Sim. protestantes, os avivalistas. E assim, algo que todos eles têm em comum, cara, só um tempo que eles se consumiam em oração com Deus, cara. Sabe, tem uns que a biografia deles falam que eles lutavam com Deus na oração. Os caras entravam pro quarto de oração, Sandra, e ficava 2, 3 dias sem se alimentar, orando por Deus. Daniel Nash era um homem que foi levantado como intercessor. Ele se entendeu, ele já era um pastor. E aí, George Whitefield era um homem que estava carregando um espírito de avivamento naqueles dias. Ele entendeu que ele precisava ser o intercessor de Whitefield. Então, assim, aonde o Whitefield ia pregar, ele ia 2, 3 dias, 5 dias, 15 dias antes. E eu já falei isso aqui. E quando ele ia antes, e ali ele lutava, cara, na oração e tomava as regiões celestiais, as potestades daquele lugar ali na oração. E quando o Whitefield chegava para pregar, ele pouco abria a boca. Meu Deus. Sabe? E a gente sabe, a prática de oração é cavar, mano. Cavar, cara. É cavar. É cavar. E a prática de oração, gente, ela faz uma diferença, assim. Cara, É eu a vivi chave do negócio, a verdade é essa, porque, cara, eu há 3 anos atrás, eu estava no monte, e quando a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, na minha história, no meu ministério, na minha igreja, né? O Sander tá aqui de prova, né, Sander? Não, a pandemia ativou nossa igreja em tudo, sabe? Pra gente começar a queimar em Deus mesmo, porque a gente teve que aprender a fazer só pra ele. Não tem Isso. como. Sem público, sem ninguém ver. E aquilo nos ativou muito. E há 3 anos atrás, teve um tempo que eu estava no monte sozinho. E Deus falou comigo que eu precisava estabelecer novamente, sabe, os cultos de orações na minha igreja. Tinha que voltar à prática da oração e também voltar à prática do ensino. Sim. Da palavra. E eu tô trabalhando muito, assim, pra gente ter uma escola de discípulos lá na igreja. E eu vejo Top. Deus construindo isso ali na nossa igreja. Eu sei que em breve a gente vai ter ali uma escola de discípulos. Glória a né? Deus. Por causa do ensino. E é palavra de Deus, é promessa também. E desses 3 anos pra cá, a gente vive uma prática de oração. A nossa igreja é uma igreja hoje que ora e muito, né? Hoje, assim, parece que é até automático. Não tem nada na igreja, tem culto de oração, vamos dizer assim. Então, assim, hoje a gente tem quarta, sexta, tem monte, domingo de manhã é oração. A gente já tem uma prática muito grande de oração. E, assim, a gente tem percebido, eu vou te falar, viu? Desde a pandemia pra cá, Deus visita nós sempre, sempre. Sabe? A gente sabe que essa palavra visitação já é um clichê também e tal. Sim. Mas a gente sabe que é sobre uma glória permanente, né? Sobre o lugar, sobre as nossas vidas também. Mas é por causa dessa prática do secreto, né? A gente estava até conversando domingo, no finalzinho do culto, parece que a gente não queria mais acabar o culto, cara. Porque Deus veio de uma forma tão... Deus já vem. Tem vezes que vem com mais intensidade ainda. Era um culto de ceia, né? Depois do culto de ceia. Deus veio ali com muita intensidade ali no final do culto. Eu gosto de pensar que tem lugar que ele gosta de estar, né, cara? Cara, eu acho que ele gosta de estar lá. Cara, e é gostoso quando Deus ele te toma a igreja, toma os louvoristas, toma o povo da dança,
né? E Deus vem com aquela força, com aquela intensidade, e aí você consegue discernir que tudo isso é possível por causa dessa prática do secreto, de cavar, sabe, de lançar os alicerces, de ter o seu devocional todos os dias. Não, cara, isso é a chave do momento, né? Exatamente, é construir um lugar em Deus, né, cara? Construir um lugar para que Deus goste de estar. Sim. E esse lugar é construído no ambiente da oração. Esse lugar é construído no ambiente da oração. Cara, Galera, bom demais. é sempre assim o On Firecast, na hora que tá ficando bom, tem que acabar. Não tem jeito. Nós já vamos ter que marcar o próximo com o pastor Leandro aqui. Não, cara. Nós já vamos ter que Achei que eu ia marcar o começar próximo agora. já. Mas glória a Deus, quero mais uma vez agradecer sua presença aqui, cara. Tenho certeza que os nossos irmãos serão muito abençoados e edificados com isso que a gente liberou aqui, que a gente impartiu aqui do nosso coração nessa mesa. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui até agora. É bom que fique esse gostinho de quero mais aí também. Eu espero, porque aqui tá ficando. E eu quero te lembrar que o On Firecast tem um apoio da Rayane Natiele, é o Estúdio Rayane Natiele. A Rayane, irmãos, ela é uma especialista, ela é instrutora de design de unha de fibra, unha de gel. Ela já formou mais de 8.000 profissionais no Brasil. Ela não é só BH, só Minas, ela é nível Brasil. E assim, pensa numa excelência, irmãs. É o curso da Rayane Natiele. Ela é referência no mercado. Vai estar aparecendo aqui no rodapé aqui o contato dela, o WhatsApp, o Instagram dela. Segue lá, acompanha. Ela tem os melhores cursos, tem curso online, tem plataforma online, tem curso presencial. E assim, é daqui de BH, é uma irmã nossa, da nossa casa, da nossa igreja, casada com meu amigo de infância, assim. Pensa numa excelência, irmãs. Então, você que talvez ficou desempregada por causa da pandemia, você que não perdeu seu emprego, mas quer uma renda extra, quer aprender uma nova profissão, quer migrar, quer ter seu próprio negócio, tá aí, tá no auge, você sabe aí como que os maridos... Nossa, que é marido que sofre, né, cara? Apesar que a minha esposa, graças a Deus, eu não passo com isso, não. Ela se vira bem. Mas assim, irmãos, fica aí a dica para as irmãs, Rayane e Natiele. Não deixe de fazer seu contato lá, você que tem o interesse de aprender. E também lembrando mais uma vez do Mistura BH, o @Mistura BH, a lanchonete aqui do nosso amigo Wesley. Milkshake, vitamina, lanche, açaí. O cara tem um milkshake de açaí lá, pastor Leandro. Eu nunca tinha visto. É bom demais. Então, você que tá vendo aqui o On Firecast, você tirar um print aí agora que tá aparecendo aqui o Mistura BH, apresentar lá pro Wesley, ele vai te dar 15% de desconto, só você marcar o @ dele lá no stories do seu Instagram. Segue lá o Wesley lá. Também quero agradecer o apoio da VIP Baterias, o apoio do Lubre Avenida, meu amigo Gustavo. Você que tem seu carro, sua moto, caminhão, precisa fazer uma troca de óleo, precisa fazer uma revisão no óleo, freio, suspensão. Vai lá no Gustavo, no Lubre Avenida, procura o patrão lá, ele vai dar um descontaço pra você, vai colocar um cheirinho bacana no seu carro de brinde lá. Não perca essa oportunidade, não. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui até agora. Pastor Leandro, quer se despedir da galera aí? Amém. Quero agradecer a todos vocês aí de casa. Obrigado demais por abrir as portas aí pra gente entrar, pra palavra de Deus entrar, na verdade. E agradecer, né, Ibade, agradecer Jefim, né, On Firecast. Também bênção, agradecer o Sander tá aqui também, amigaço, parceirão mesmo de ministério, né? A gente tem crescido junto também, né, no reino de Deus. E vamos aguardar a próxima, né, Jefinho? É isso aí, nós vamos marcar Tamo rápido, já aí. ligeiro, vamos marcar. Então é isso aí, galera, muito obrigado. Só lembrando, mais uma coisinha aqui, sexta-feira e todas as sextas-feiras, 22h30, Avenida Valdir Soeiro Henrich, a Via do Minério, número 3043 aqui no Santa Helena. Na Igreja Batista Amigos de Deus, é o nosso culto de jovens. Você que não nos conhece, vem nos fazer uma visita, esteja conosco lá. Faz aí também uma raça sardinha pra sua brasa aí, mano. Qual que é o dia do Conectados lá? Galera aí do Regina aí, ó, pessoal próximo aí, Ministério Paz de Cristo, Rua Dona Judite de Moraes, 975, ok? Todos os sábados nós temos nossos conectados ali, jovens também, tem sido bênção. Tá? E os nossos cultos de domingo é às 18 horas, ok? Então, se você mora pertinho aí,
dá uma passada lá que vai ser benção. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aí o seu like, sua curtida, seu comentário aí, pra gente saber que você tá aqui assistindo, que você foi abençoado. Isso nos incentiva a produzir mais conteúdos para poder alcançar seu coração. Isso nos ajuda a propagar mais ainda a mensagem do Evangelho. Então, eu quero agradecer você, seu coração, que se disponibilizou em estar aqui nos ouvindo. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado e até mais.